Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma aula da nossa disciplina História da Igreja, né? Estamos estudando aí, dando esse panorama histórico de todos esses séculos, de todos esses anos, até chegarmos à igreja, né? Da forma que a gente conhece nos dias de hoje, tá bom? Nas aulas anteriores, vimos um pouco sobre o fundamento da igreja, né? Que é Cristo, e os primeiros anos dos apóstolos. Avançamos um pouco mais nesse primeiro século pós-apostólico, né? Na aula passada até concluímos, né, essa parte dos primeiros, digamos assim, apologistas, das primeiras pessoas que defenderam a fé das heresias que iam surgindo com o passar dos anos, com a ausência, né, já dos apóstolos. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade a isso. Vamos falar um pouco sobre as principais heresias que foram surgindo, como a igreja teve que lidar, tá? E também vamos avançar aí como a igreja consolidou, né, consolidou o seu poder a partir do século IV, durante o governo de Constantino, tá bom? Então vamos orar, vamos começar essa aula orando ao Senhor, dando graças a Ele, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai amado, damos graças, Senhor, por este momento, por essa aula que o Senhor tem nos concedido, Pai, por esse privilégio, Senhor, de aprender a Tua palavra nessa disciplina História da Igreja, Pai. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que nós viemos aprender venha, Senhor, trazer fruto, Senhor. Venha trazer fruto nas nossas vidas espirituais e que nós possamos, Senhor, também compartilhar esses testemunhos, esses relatos, essas histórias para as pessoas que necessitam, Senhor, escutar essa palavra, essa mensagem. Peço nessa hora pela vida de cada um desses alunos, Senhor, e pela minha vida também, que nesse momento, Senhor, o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações, tá? Que não seja apenas um conteúdo comum, mas que seja um conteúdo, Senhor, que venha transformar as nossas vidas. É assim que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, antes da gente começar o nosso conteúdo em si, né, essa é a quarta aula do nosso, quarta aula, assim, síncrona, né, como a gente chama, que acontece aqui ao vivo, e teremos mais uma última aula, que será uma aula um pouco mais curtinha, uma aula mais resumida, e assim concluir essa quinta aula, eu já vou postar para vocês a avaliação, tá? Então vai ter uma avaliação, quem já for meu aluno está já habituado a esse sistema de avaliação, como eu normalmente avalio, e quem não vai ver pela primeira vez, é uma avaliação, normalmente eu coloco 10 questões sobre o conteúdo que a gente tem estudado, tá? Vai entrar o conteúdo tanto dessas nossas aulas das quartas, como também das aulas complementares, tá, irmão? Então, por isso, desde já, eu recomendo aos irmãos que não deixem de assistir às nossas aulas, tá? Não deixe de assistir o nosso conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Eu acredito que boa parte está em dia, mas quem ainda não está em dia, coloque em dia o conteúdo da nossa disciplina. Deixa eu compartilhar aqui. Tá? Pronto, ó. Esse é o conteúdo da nossa disciplina, tá? Quando você clica aqui em atividades, ele organiza, tá? Ele organiza por ordem, digamos assim, cronológica. Então, nós temos aqui as três primeiras aulas, né, que, como eu já havia comentado com vocês, com aquele nome gravação, porque foi a aula ao vivo. E nós temos as três aulas complementares, tá? Uma sobre sinagogas, outra sobre os sacramentos e uma sobre Martinho Lutero, tá? Eu acredito que daqui para quarta eu vou estar postando mais uma, também curtinha, para não sobrecarregar os irmãos, mas vocês já têm aí bastante conteúdo para revisar, tá? Tem os slides da disciplina também, das aulas. Os slides, irmãos, eu sempre vou atualizando, tá? Esse que eu postei agora foi no dia 27 de fevereiro. Normalmente, essa disciplina já estava pronta, o slide já estava pronto, mas o que acontece? Quando eu estou estudando, quando eu estou revisando esse conteúdo para ensinar para vocês, não vem, às vezes, uma informação a mais. Quando eu estou lendo conteúdo, eu observo, nossa, faltou um mapa, ou eu poderia explicar isso aqui, né, aprofundar melhor, e aí eu faço algumas alterações nos slides, tá? Então, volta e meia, eu vou sempre atualizando esse arquivo. Normalmente, a versão final é a que eu posto na última aula, tá? Na última aula, então tem uma ou outra alteração, mas
todo o conteúdo dos slides também está no livro base da disciplina, que é a História do Cristianismo, que também está aí na, na nossa sala de aula virtual. Então, não deixe, né, de acessar o conteúdo da nossa disciplina. Continue aí se aprofundando mais, principalmente na parte do livro, né, que tem muito mais conteúdo do que aqui na aula. A aula é uma síntese, né, daquilo que a gente, do conteúdo que a gente vê, mas não deixe de pôr em dia, tá? Não deixe de pôr em dia o tempo, né, o período aí da aula. Não é um período tão longo, a gente é menos de 2 horas normalmente o conteúdo. Você vai assistindo aí todo dia, meia hora, e no instante você coloca em dia, tá? Dito isto, né, dados os avisos e anúncios congregacionais, vamos aí para o conteúdo da nossa aula de hoje, que é, né, avançando um pouco mais sobre os apologistas, né? Só dando um breve recapitular, para não ser repetitivo, nos primeiros séculos, a igreja, né, ela passou a enfrentar um problema que já existia desde a igreja primitiva, né, ali na própria no próprio tempo, né, no período dos apóstolos, eles já enfrentavam as heresias. O apóstolo Paulo também enfrentou esse desafio de surgimento, né, de doutrinas falsas, de falsos mestres. E só que no período deles, eles estavam vivos, né, ali para se reunirem, para trazer, né, a luz da verdade, da palavra de Deus, que na verdade a palavra não estava escrita, né, mas como eles era uma palavra viva, né? Eles eram as testemunhas oculares de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que Jesus ensinou. Eles iam ali e tiravam essas dúvidas para cada um das pessoas que surgiam ali, né? Confrontavam esses falsos mestres. Com a morte dos apóstolos, a igreja ela não tinha mais essas testemunhas oculares e ela precisava se respaldar. Então, elas precisavam acessar o conteúdo que os apóstolos haviam deixado escritos, os discípulos dos discípulos, né, os discípulos dos apóstolos que haviam ali convivido com eles, e fundamentar toda essa doutrina, tá? Só que aí, mais uma vez, os falsos mestres, eles começaram também a surgir. Começaram a surgir, não, já existiam, né? Só que aí dessa vez com mais força, né? Digamos assim, com questionamentos, porque à medida que o conhecimento ele foi avançando, que ele foi se expandindo, né? As dúvidas também foram se tornando mais complexas, né? Até porque o cristianismo ele começou a ter contato com outras culturas, né? Principalmente ali no evangelismo de Paulo, no mundo pagão, o cristianismo começou a ter um contato mais forte com outras culturas, com outras religiões, com a filosofia. Daí surge tantas, né, heresias e no meio, né, nesse caldeirão de heresias, começam a surgir também os apologistas, né, os apologetas da fé, as pessoas começaram a defender a fé dos apóstolos, tá? E para defender, né, para defender essa fé, eles precisavam de argumentos, então eles precisavam trazer esses argumentos dos discípulos, dos apóstolos, mas também argumentos que fizessem sentido, que fossem ali, que fossem fundamentais, que tivessem ali um fundamento para rebater essas críticas, até porque essas críticas e essas heresias, né? Até porque a heresia, irmãos, ela é um problema que vocês estão vendo na história que a igreja sempre enfrentou. Tá? Foi um problema que a igreja sempre enfrentou. E a gente enfrenta, né, a heresia com a palavra, tá? Com a palavra de Deus. Tá? Então, dentre digamos assim, os argumentos, as ferramentas que os discípulos, né, eles utilizavam para os discípulos, não, os apologetas, né? Os discípulos já não tinham mais. Os apologetas utilizavam para combater essa heresia. O primeiro era a defesa da moralidade cristã. Tá? Então eles mostravam, ó, o cristianismo, né? Os cristãos, a gente vive de acordo com altos padrões morais, tá? Baseados na palavra de Deus. Então, enquanto, por exemplo, o culto pagão, né, o paganismo, ele não defendia a monogamia, o cristianismo ele defendia, tá? Não defendia, enquanto o paganismo defendia
o culto baseado na prostituição, a fornicação como uma prática comum, o cristianismo ele vinha com o fundamento e condenava, tá? Então, essa moralidade cristã era um contraste quando a gente analisa o comportamento imoral do mundo pagão. Então, a pessoa, né, o neófito, aquela pessoa que estava ali tendo o primeiro contato com a fé, via a prática do cristianismo, via a prática do paganismo e conseguia ali fazer esse contraste. E os apologistas, né, ou apologetas, como querem chamar, eles usavam, né, esse argumento da moralidade para também defender a fé cristã. Outro ponto também era a refutação, né, digamos assim, um confronto, quase um confronto ali, de acusações falsas, né, de acusações falsas contra o cristianismo, tá? O cristianismo, ele, como acho que já mencionei na aula passada, em um determinado momento, ele foi acusado de canibalismo, de práticas imorais, dado o texto, as pessoas elas interpretarem o texto da sua forma literal. Quando Jesus ele fala, né, do comer da minha carne, beber do seu sangue, em determinado momento da história, o cristianismo foi acusado desse canibalismo. Então, os apologetas eles vinham para defender o cristianismo nesse ponto, né, defender e explicar. Além disso, né, outro argumento era a superioridade da fé cristã. Tá? Os apologetas eles vinham com essa ideia de que o cristianismo, diante de tantas filosofias, né, vale salientar que o mundo grego aqui já estava com todo, já tinha passado do seu apogeu, mas deixou uma herança cultural muito grande no mundo, a filosofia já estava presente, já fazia parte da cultura, da sociedade, mas o cristianismo ele vinha como essa verdadeira filosofia, que era superior às filosofias pagãs. Até porque a filosofia, né, vinha muito com essa ideia do questionamento de tudo, de que do só sei que nada sei, e assim, essa ideia, esse pensamento abstrato, esse pensamento, essa concepção quase infinita, né, do pensamento, e o cristianismo ele vem com um fundamento ou com um sentido para essa filosofia, no meio desse mundo cheio de tantas filosofias, tá? É, e trazendo aí, né, essa existência real, verdadeira e fundamental da própria existência humana. E também o cristianismo, né, utilizou em alguns momentos da própria filosofia, tá? Da própria filosofia. Alguns dos apologetas não eram muito a favor da filosofia, mas outros, né, utilizaram da filosofia para explicar e para entender, para desenvolver, não é desenvolver, né, para explicar, para trazer sentido e para defender a própria doutrina cristã, mostrando, né, que essa fé cristã ela era racional, ela era digna de ser seguida, não era só um pensamento abstrato, como a filosofia ela era propagada, tá? E diante disso, irmãos, diante, né, de todo esse, como eu falei para vocês, esse caldeirão que existia, que existiu nesse período, várias heresias elas saíram, digamos assim, do discurso, né, da oratória, dessa comunicação oral, e elas foram ganhando ali forma, né, digamos assim, foi ganhando escrita, foi ganhando escrita no papel, foi ganhando digamos assim, o originador, né, o autor da heresia, numa forma personificada. Essas heresias começaram a ganhar seguidores já dentro da própria igreja, e foi um desafio, né, muito, muito grande para os cristãos do primeiro século combater essas heresias, até porque elas não surgiam externamente, elas surgiam internamente. As pessoas elas conheciam o cristianismo e aí em determinado momento elas viam dizendo, não, está faltando uma coisa, está faltando isso, está faltando aquilo, ou então pegavam o texto sagrado e reinterpretavam a sua maneira, e isso gerava um problema muito grande, tá? E dado isso, né, dado esse momento de surgimento de heresias, começaram a surgir também os concílios, tá? Então vamos agora nesse ponto compreender melhor
o surgimento de algumas heresias, a gente vai ver três principais, né? Surgiram várias outras, mas a gente vai ver aí, nesse momento, três heresias principais, que são, assim, as mais conhecidas e também as que causaram um dano muito grande nesse período à igreja, tá? Eu acredito que essa expressão muita gente já conheceu, já conhece, ela é utilizada até nos dias de hoje, de maneira equivocada e tudo mais, mas é o gnosticismo, tá? O gnosticismo, ele não era, digamos assim, uma religião propriamente dita, tá? Por exemplo, como o catolicismo, como o judaísmo, não. O gnosticismo, ele era um movimento religioso, ou seja, se a gente analisa, né, no cunho da história, né, na raiz da história, ele não era só digamos assim, uma religião, né? Não existia a religião dos gnósticos, existia o movimento religioso do gnosticismo, tá? A gente entende dessa forma, né? Que é esse conjunto do movimento religioso, filosófico e tudo mais, tá? Então não era uma única religião, era esse movimento que existia nessa época, tá? E ele misturava várias coisas, tá? Ele pegava o cristianismo primitivo, como a gente já conhece, a doutrina dos apóstolos e tudo mais. Ele pegava as filosofias gregas, como o platonismo, por exemplo, e também as ideias orientais, tá? Como o dualismo, o espiritualismo que existia no mundo oriental. Então, ele juntava tudo isso, né? Juntava tudo isso. Se a gente fosse fazer uma analogia nos dias de hoje, era como se você pegasse vários elementos e formasse ali botasse tudo no liquidificador e batesse e oferecesse como suco, como uma vitamina nova, né, como algo que vai ali alimentar o seu espírito. Então, o gnosticismo ele fazia isso, ele bebia dessas fontes, cristianismo, filosofia, ideias orientais, e apresentava isso para a humanidade, para a sociedade, como digamos assim, na verdade, a nova descoberta, né, ou um novo conhecimento, como chamava, tá? A ideia central do gnosticismo é que o mundo material é mau e inferior. Tá? O mundo material é mau e inferior. Aqui não parece nada tão novo, né? Mas surgiu nessa época essa ideia. Mas aí vem o mundo é mau, o mundo material é mau e inferior, vírgula. E aí onde começa o problema, aí onde começa a heresia. A salvação não vem mais por meio de Cristo, né? Na salvação não vem mais pela revelação do Filho do Homem, mas ela vem por meio do conhecimento secreto. Tá? A palavra conhecimento, né? Do grego vem do gnosis, né? O kenosis nesse sentido, e ela vem desse conhecimento. Porém, esse conhecimento ele era acessível somente para um grupo seleto de pessoas, ou seja, entre aspas, os iluminados, tá? Ou seja, a fé, ela não era aberta para todo mundo. A fé não era uma coisa disponível para todo mundo como os apóstolos ensinavam. A fé, segundo o gnosticismo, ela era só para esse grupo específico de pessoas. Irmãos, quando essa filosofia, né, essa heresia surgiu, ela arrebatou muita gente. Inclusive, ela arrebata, né, as ideias do gnosticismo, elas permanecem até os dias de hoje. Tem pessoas que se autodenominam gnósticos, tá? Pessoas que, como eu falei para vocês, que estudaram o cristianismo, estudaram a filosofia, estudou a religiosidade oriental e se diz gnóstico, tá? E se diz gnóstico, tá? E isso, irmão, gerou uma dor de cabeça, um problema muito grande para a igreja, tá? Muito grande para a igreja. Por quê? Porque eles trouxeram essa heresia, trouxeram essa filosofia e ganharam muitos adeptos. Tá? E aí os líderes cristãos, quando começaram a ver, né, essa nova doutrina, eles começaram a combater. Tá? E eles começaram a ver o gnosticismo como essa ameaça.
Sabe por quê? Porque eles pegaram a doutrina dos apóstolos e reinterpretaram essa doutrina à sua maneira. Tá? Então, reinterpretaram a visão, por exemplo, de Jesus, a visão da criação, a visão a respeito da salvação. Eles saíram reinterpretando cada um cada um desses fundamentos que já estavam na igreja, né? Já estavam na igreja. E, além disso, né, além de reinterpretar erroneamente esse ensino que é dos apóstolos, eles criaram uma divisão, uma rachadura. Porque lembra que eu falei no início? Como o gnosticismo, né, como esse conhecimento, como eles chamavam, né, era acessível apenas para algumas pessoas, para os iluminados, como eles diziam, isso quebrava a unidade da igreja cristã, porque era um conhecimento secreto, né, entre aspas aí. Era um conhecimento secreto. Então, o gnosticismo ele vem realmente assim com essa ruptura, tá? Com essa ruptura. E também muitos gnósticos, né, diziam que Jesus ele aí onde fere o cristianismo de uma tal maneira quando eles falam que Jesus ele não tinha um corpo real, porque o corpo, né, o corpo ele seria algo mal. Tá? Então Jesus ele seria aí, ele teria vindo a este mundo como uma espécie de ser iluminado, né, detentor desse conhecimento secreto, e aí eles usam, né, porque ele, tá vendo, ele não compartilhou para todos, o próprio texto fala isso, compartilhou ali a interpretação só com seus discípulos mais próximos, então existe sim um conhecimento secreto que só deve vir para algumas pessoas iluminadas, então eles foram plantando isso na cabeça das pessoas, essa heresia, né? Essa heresia enganando, enganando e seduzindo a muitos. Porém, né, a gente vê que a igreja ela combateu tudo isso. Né? E uma dessas pessoas, a gente até já falou na aula anterior dos defensores, foi Irineu. Né? Ele escreveu uma obra chamada Contra Heresias, que ela traz, né, dois objetivos principais. Primeiro, refutar as doutrinas gnósticas, onde ele descreve, né, ele pega, isso é um ponto, e aí já fica de lição, né, que Irineu deixa para a gente, nos dias de hoje, como a gente combate uma heresia, como a gente combate um falso ensinamento, tá? A gente vai estudá-lo, a gente vai, ou seja, você não tem como, eu vejo muita gente, né, quando a gente fala na disciplina de apologética cristã, nas discussões teológicas ou nas discussões com outras religiões, de querer vencer no grito. Tá? O povo hoje em dia quer vencer debate, quer vencer discussão no grito. Você fala o seu argumento, a pessoa fala outro, muito melhor contra o seu, muito melhor fundamentado. E aí, como você não tem um argumento para rebater aquilo, um contra-argumento para aquilo que a pessoa falou, aí a pessoa normalmente, né, vai falar mais alto e tudo mais, até abandonar a discussão. Quando, na verdade, a palavra de Deus ensina o contrário. Pedro nos orienta, né, nos exorta, que a gente tem que responder com mansidão a respeito da razão da nossa fé, das questões da nossa fé. Tá? Então, só que como é que a gente responde com mansidão? Quando a gente sabe. Então, eu não tenho como sentar com um adventista, como um testemunho de Jeová, contra um católico apostólico romano praticante, não católico ali não praticante, né, que não vai à missa, não participa de nada. Eu não tenho como argumentar contra qualquer uma dessas pessoas se eu não conheço, né, se eu não conheço a doutrina deles. Então, Irineu, ele escreveu sobre a doutrina, ou seja, ele foi entender o pensamento do gnóstico para poder, uma vez entendendo a crença, escrever sobre as suas contradições internas. Ou seja, ele foi estudar e foi olhar, não, realmente, isso aqui, o gnosticismo explica isso, só que há uma contradição. Então não tem como essa doutrina ser verdadeira, não tem como essa doutrina ser verdadeira, já que existe essa contradição. Entende? E além disso, né, além desse ponto de escrever e mostrar as contradições do gnosticismo, nessa mesma obra Contra Heresias, ele reafirmou, né, a ortodoxia, ou seja, a tradição, a pureza doutrinária da doutrina cristã, onde ele defendeu a criação como obra boa de Deus, tirando essa ideia, né,
do mundo inferior, superior, do homem mau, da carne e tudo mais, com a visão equivocada do gnóstico. Ele trouxe a encarnação real de Cristo, ou seja, mostrando que a natureza divina, a natureza de Cristo era 100% homem, 100% Deus, não tinha como ele ser um fantasma, um ser especial, nesse sentido de que ele não veio em carne, tá? Ele aborda a fé transmitida pelos apóstolos e também a unidade da igreja, né? Tirando essa ideia de que a igreja era dividida entre iluminados e não iluminados. Ou seja, Irineu, irmãos, ele ajudou a definir o que era o cristianismo autêntico diante de tantas interpretações alternativas. Tá? Então, aqui a gente vem nesse ponto do gnosticismo. Outra heresia, que essa também foi terrível, que a igreja, nos primeiros séculos, teve que enfrentar, foi o marcionismo. Tá? O marcionismo. Marcião, ali no século II, ele, junto com um grupo, né, de seguidores, ele formou o que a gente chama, né, hoje de marcionismo, tá? O que é que o marcionismo ele ensinava praticamente? Acho que eu coloquei no próximo slide. Pronto, coloquei aqui. Então, o que é que o marcionismo ele ensinava basicamente? Primeiro, Marcião ele rejeitava o Antigo Testamento. Tá? Ele rejeitava o Antigo Testamento. Ou seja, ele corta do texto sagrado, ele tira o Antigo e deixa só o Novo. Imagina aí. E ele tinha os argumentos dele para isso. Ele disse o seguinte, ó, no Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento era um Deus inferior, rígido e vingativo, tá? E que é totalmente, e segundo Marcião, que é totalmente diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento, né, que é o Deus revelado por Jesus, seria bom, amoroso e misericordioso. Tá? Então, usando esse argumento, né, da distinção, segundo ele, do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento, ele rejeitou, ele descartou o Antigo Testamento. E, além disso, ele criou uma versão própria das Escrituras, uma versão dele. Tanto é que existe o cânon de Marcião, se você pensar na internet, até hoje essa separação, né, dos textos sagrados, segundo Marcião, que, segundo ele, eram texto inspirado, né? E a gente sabe, irmãos, aqui fazendo um paralelo, tem muito marciano nos dias de hoje, né? Tem gente que escolhe o que quer crer da Bíblia, que usa a Bíblia para aquilo que lhe convém, né? Aquilo que lhe convém. Quando algo vai contra aquilo que a pessoa acredita ou professa, ela rejeita o texto sagrado e joga na conta é um texto daquela época. É um texto daquela época. E quando algo lhe convém, ela vai, não, isso aqui é para o dia de hoje. Isso aqui é para o dia de hoje. Mas, enfim, voltando, né? Eu falei para vocês, ele também criou a sua própria versão das escrituras, outra edição, né? Que ele fez do texto. Ele aceitou só apenas uma parte do Evangelho de Lucas e só algumas cartas de Paulo, tá? Em outras palavras, ele propunha dois deuses e uma ruptura total do cristianismo com o judaísmo. Então, ele não aceitava essa ideia, né, de que o cristianismo tinha vindo oriundo do judaísmo, do cumprimento da palavra de Deus, né, dos profetas, do reino de Deus e tudo mais, tá? O que aconteceu, né? A igreja, ela teve que se defender, tá? Ela teve que se defender e os líderes da igreja reagiram mostrando que os ensinamentos de Marcião, eles iam totalmente contra a fé da igreja naquele momento, tá? Rejeitar o Antigo Testamento era o mesmo que de você romper com a história da salvação. Por quê? Porque a promessa da salvação, a promessa da vinda do Messias, está lá em Gênesis, está quando Deus, né, ele promete que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o plano da salvação inicia após a queda. Tá? Inicia após a queda, e que já estava escrito, desenhado, desde a fundação dos tempos. Então, se você tira isso do Antigo Testamento, você tira o Antigo Testamento, você tira esse plano, tá? Você rompe, você quebra, você destrói a história da salvação.
tá? E outro ponto também, que a edição das escrituras, né, feita por Marcião, esse cânon de Marcião, ele, ele, ele ameaçava, na verdade, né? Acho que a palavra é essa, ele ameaçava a unidade da fé cristã. Porque imagina só, você passa uma vida inteira ensinando para as pessoas, séculos e séculos, que o texto sagrado é esse, né? É esse. Vamos trazer para os dias de hoje para ficar mais próximo, para a gente compreender o desafio que a igreja passou naquela época. Nós aprendemos que o texto sagrado hoje tem 66 livros, a Bíblia tem a formação que a gente tem hoje, e tudo mais. E chega uma pessoa do nada e fala, ó, a partir de hoje, você tem que tirar o Antigo Testamento e a gente vai ter que tirar umas partes aí das cartas de Paulo, o Evangelho de Lucas. Como a gente vai reagir? Né? Como a gente iria reagir? Então, o texto de Marcião, né, as escrituras de Marcião, ele ameaçava essa unidade e essa tradição apostólica. Tá? Então, a gente vê Marcião, ele foi excomungado, né, e a sua doutrina, ela foi considerada herética, tá? Pelos pais da igreja. E teve dois, né, apologetas, já falamos todos dois deles nas últimas aulas e já hoje também, que foram Tertuliano e Irineu de Laio, tá? Tertuliano, ele escreveu uma obra chamada Diversos Marcionem, ou seja, foi uma obra aí direto para Marcião, e ele defendeu a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, e ele mostrou que o Deus Criador do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus que revelou a Cristo no Novo Testamento. Já Irineu, né, combateu o marcionismo naquela obra que eu já mencionei anteriormente, contra heresias. Ele reforçou a ideia de que a fé cristã é uma só e ela foi transmitida pelos apóstolos. E também ele ajudou a consolidar um conceito que mais tarde deu a ideia, não, trouxe esse fundamento do cânon bíblico, ou seja, os livros separados como cânon sagrado, tá? Então foi Irineu que ajudou nessa separação. E a terceira, né, e última desse ciclo aí de três heresias principais nesse período nos primeiros dias da igreja, foi o montanismo. Interessante, quando eu estava lendo e estudando sobre essa seita, em alguns momentos eu lembrei dos dias de hoje, tá? Algumas semelhanças com os dias de hoje, com os dias de hoje. E vocês vão entender por quê. Vamos lá, né? O montanismo, ele foi um movimento que surgiu no século II, ou seja, bem antigo, é muito antigo e bem próximo ali dessa era pós-apostólica, tá? E ele foi fundado, né, por Montano, acompanhado de duas profetisas, Priscila e Maximila, tá? Ou seja, nós temos aí um grupo de aproximadamente 3 pessoas que vieram com essa heresia. Então, quais eram as ideias centrais, né? Digamos assim, foi mais de uma ideia, mas a ideia central era que eles acreditavam que o Espírito Santo continuava revelando novas mensagens, além do que já estava na tradição apostólica. Ou seja, que a revelação escrita, doutrinária, profética, ela não tinha cessado, ela tinha ali continuado. Tá? Ou seja, daí você já corta aquela ideia do último profeta como João Batista. Tá? O montanismo também defendiam que o fim dos tempos estava próximo e que a igreja precisava viver em extrema pureza e rigor moral. Tá? Vamos lá, vamos avançar para os absurdos. Eles consideravam-se uma elite espiritual, guiada diretamente por revelações proféticas. Irmãos, quem aqui nunca conheceu alguém assim? Aqui na turma, se eu perguntar. Não precisa citar nomes, é uma pergunta retórica. Quem aqui nunca conheceu alguém que se considera uma elite espiritual e que não seguia pela palavra de Deus somente por revelações proféticas? Se está passando por uma luta, por uma provação, é mais fácil ligar para o profeta do que ler o texto sagrado. Para você ver como isso não é novidade. Isso sempre existiu nos primeiros dias da igreja e que foi combatido. E que a gente precisa combater nos dias de hoje também. Tá? Essa realidade, isso é mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina. Digo isso, irmãos, não
menosprezando o dom de profecia, nada disso, somos pentecostais, assembleanos, creio no dom, creio no dom de profecia, creio que Deus usa as pessoas nos dias de hoje para falar com a gente, já usou para mim diversas vezes, faz pouco tempo que Deus usou recentemente e com coisas que o profeta falou que eu só tinha falado para o Senhor, ou seja, Deus sabe como falar com seus filhos, como falar com cada um, então ele sabe da minha fé racional e sabe que eu só iria crer nessa profecia se fosse ele realmente falando, e creio em tudo isso. O problema é quando as pessoas elas querem sobrepor, pegar o dom e sobrepor a palavra de Deus, sobrepor aquilo que já foi revelado, que já foi ensinado, ou fazer daquilo ali uma nova doutrina. Aí é onde está o erro, tá? E quando o ser humano, né, pela sua fraqueza, pela sua natureza humana, quer idolatrar esse movimento, tá? Idolatrar esse movimento. Então vamos lá, outro ponto também que o montanismo ensinava e pregava era enfatizavam práticas como jejuns rigorosos, disciplina moral intensa e expectativa de retorno imediato de Cristo. E aqui a gente tem outro problema também, que por incrível que pareça, já falei para vocês, é mais comum do que a gente imagina. Dia desses aí, né, eu estava assistindo, felizmente tem se tornado cada vez mais comum esses casos de abuso, né, e de violência contra a mulher, e era uma, se não me engano, ou era dessas igrejas que tem pastora ou era a esposa de um pastor, não recordo exatamente agora a posição dela, mas o marido veio com a ideia de fazer jejuns aí sem comer nada, sem beber nada, por 3 dias, né? E obrigou a mulher a fazer esse jejum e ela se queixando, dizendo: Não, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais, eu não aguento mais, a coitada. E ela, eu estou rindo agora, mas morri de pena. Ela querendo comer e o marido proibiu, literalmente proibiu, fechou, botou um cadeado na geladeira e não proibiu todo mundo de comer dentro de casa, obrigou a mulher a jejuar, tá? Então, que jejum é esse? Que jejum é esse? Então, a gente vê que o montanismo ele vinha com isso, né? Vinha com essa ideia desses jejuns rigorosos e tudo mais. E ele acreditava que Deus ele estava trazendo novas revelações autoritativas, superiores ou complementares às Escrituras, tá? Por isso que eu digo, qualquer semelhança com muita gente dos dias de hoje não é mera coincidência, tá? Não é mera coincidência. Isso já estava aí desde dos dias ali da igreja no século II, tá? E a igreja rejeitou, irmãos. Glória a Deus, graças a Deus, esse movimento do montanismo. Por quê? Porque as novas revelações, entre aspas, dos montanistas contradiziam ensinamentos já estabelecidos. E aqui a gente tem um ponto que a gente precisa vigiar, mais uma vez, desde o montanismo e aí trazendo para os dias de hoje. Toda a profecia ela precisa ser comparada, analisada, filtrada. Não é pecado, não é errado fazer isso com a palavra de Deus. Ela precisa passar por esse filtro da palavra de Deus. Tá? Se ela passa, tá? Se ela passa, a gente só espera ela se cumprir. A gente espera ela se cumprir. Crê, espera ela se cumprir. Agora, se ela não passa, essa nova revelação, essa nova profecia jamais, jamais pode ser aceita, já que ela contradiz a palavra de Deus. Tá? A igreja também rejeitou, né, porque eles afirmavam ter autoridade espiritual acima dos bispos e da tradição apostólica. Tá? Isso também para você ver, um período desde aquela época até os dias de hoje. Tá? Irmãos, tenham muito cuidado com o profeta que atrapalha, por exemplo, o momento da palavra, a palavra está sendo ensinada, o Deus ele confiou ao anjo da igreja a ministração da palavra, e, e às vezes levantam-se dois, três, quatro, cinco, falando em línguas, e o foco da palavra, daquilo que estava sendo ensinado, doutrinado, se perde e tudo mais. Então a gente, nos últimos dias,
nesses últimos dias, a igreja do Senhor precisa pedir discernimento para entender quando o Espírito se move, ou quando é apenas movimento, tá? Movimento humano, movimento carnal, tá? A gente tem que entender isso daí. Então, a autoridade espiritual, né, ela vem da tradição, do texto sagrado, da Bíblia sagrada, tá? Daquilo que foi ensinado pelos apóstolos, tá? Deixados ali pelo nosso Senhor Jesus. É, outro ponto também, porque a igreja rejeitou, é porque os montanistas eles criavam divisão ao se considerarem os verdadeiros espirituais, enquanto o restante da igreja seria superior. Mais uma vez, qualquer coincidência, qualquer semelhança com a realidade de muita gente nos dias de hoje não é mera coincidência, tá? Não é mera coincidência. Enquanto no gnosticismo, né, existia uma elite, digamos assim, intelectual, que era detentora do conhecimento secreto, conhecimento oculto, aqui no montanismo a gente tem a elite espiritual, né, a elite que só eles andam no espírito, só eles andam sobre as águas, e todo mundo já afundou, já está a 7 metros debaixo da água. Muito cuidado com isso, muito cuidado. E outro ponto é a postura rigorista, né, e apocalíptica gerava instabilidade nas comunidades. Irmãos, todo mundo tem que estar preparado para a volta de Cristo, assim, né, como as 5 virgens prudentes, com azeite na mão, e ali esperando a volta do noivo, tá? Isso é fato. Ninguém vai andar ali relaxadamente achando, vivendo como se Jesus não fosse voltar. Vivendo como se Jesus não fosse voltar. Porém, a gente precisa dessa moderação de entender e compreender o texto sagrado, tá? Para ver os sinais dos tempos, para entender, para viver nesse caminho de santidade, viver em santidade ao Senhor. Tá? E o Senhor, irmãos, e Deus, ele amou a era da graça, não para dar margem ao pecado, como Paulo ensinou, mas para a gente entender, compreender, para a gente viver essa fé racional, não essa fé do que os judeus ensinavam, né? Essa fé que você tinha, que os judeus ensinavam, não, que os fariseus, né, queriam demonstrar. É o judeu, né? O fariseu era judeu, perdão. Todo mundo tinha que essa fé pública, que deveria ali, todo mundo devia ver o que você estava fazendo para para que Deus ele recebesse, que Deus ou você se tornava superior, porque os seus atos de fé, de jejum, de orações públicos eram conhecidos por todos, tá? Então, tudo isso, né, tudo isso a gente vive como Jesus fosse voltar agora, essa vida em santidade, mas de maneira racional, de maneira consciente, não essa Maria vai com as outras, essa ovelha sem pastor, não, a gente tem um pastor, a gente tem um pastor que deixou um texto para que a gente, uma carta, né, de amor à sua igreja, que é a Bíblia Sagrada, e que a gente segue essa carta, que a gente segue esse texto, tá? E dado tudo isso, né, esse momento de, de tantas heresias, vem a ideia dos concílios, né, para tentar organizar isso daí, para tentar trazer luz, né, para esclarecer, para chegar a um denominador comum, né? Os concílios locais eles começaram a ser convocados para examinar cada uma dessas heresias, cada um desses novos ensinamentos que estavam surgindo, para chegar finalmente ali a um consenso, né, para conciliar isso daí, tá? E aí vamos entender essa ideia de concílio, tá? Essa ideia de concílio. Então vamos lá. Os primeiros concílios eles foram encontros, né, de líderes cristãos convocados para resolver controvérsias doutrinárias e disciplinares. Como eu já havia falado para vocês, os falsos ensinamentos, né, as falsas profecias, ela já era algo que assombrava, né, que atormentava desde os dias dos apóstolos. Tanto é que a gente vai voltar aí para 50 depois de Cristo, a gente vê os primeiros concílios que surgiram, né? Então, vem bem antes desse período aí que a gente está estudando. Mas a ideia do concílio era essa, né? Surgiu uma nova doutrina, surgiu um novo ensinamento, ou
não uma contradição, mas um conflito ali de interpretação doutrinária, o concílio ele precisava ser convocado. Então, é, essa ideia de concílio vem daí, essa ideia de conciliar, tá? Para resolver justamente essa controvérsia doutrinária. E uma vez que essa doutrina ela surgia, é, essa doutrina de heresia, né, ela surgia, e os apóstolos eles sentavam e resolviam, né, dizer, não, a interpretação é essa, a partir dali todo mundo passava a crer naquilo que foi definido, naquilo que foi ensinado, naquilo que foi acordado no concílio. Tá? Então, o concílio, ele não era só ali uma reuniãozinha para ficar debatendo, como reunião de condomínio, né, que cada um diz uma coisa, vira uma grande confusão, e no final das contas ninguém resolve nada. Tá? Ou finge que resolve, bota ali numa ata, mas na prática ninguém quer seguir. Não, o concílio, ele é justamente para resolver o problema. Tá? Para resolver o problema já existe, a heresia, ou a controvérsia, ou a falsa doutrina já está presente. Então, o concílio é justamente para resolver. Então, vamos entender, né? Vamos ver aí como o concílio, ele resolvia as coisas, né? O primeiro concílio, né, que a gente vê, né, que a gente tem aí essa ideia de convocação, é o concílio de Jerusalém. Tá? Ele acontece ali por volta de 50 depois de Cristo, ou seja, os apóstolos eles estavam vivos ali e tudo mais. E aí a gente, por isso que eu disse, né, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender a origem dos concílios. Tá? A origem dos concílios. A gente está falando aqui, né, de um período anterior a esse que a gente está estudando, dos apologetas e das falsas doutrinas ali do século II, mas eu precisei voltar para trazer a ideia do concílio, tá? Então, esse concílio, né, inclusive está na descrição do texto sagrado, está ali no livro de Atos e tudo mais, ele foi significativo por quê? Porque ele trouxe o exemplo, o exemplo de como os líderes cristãos eles deveriam se reunir para resolver uma controvérsia doutrinária. Tá? Então, é daí que vem a ideia do concílio. Tá? Ou seja, ela não surgiu aleatoriamente. O concílio ele surge dessa problemática que já existia na igreja. E ele vem para resolver. Tá? Então, o que é que estava acontecendo nesse período aí de 50 depois de Cristo e que precisou ser convocado esse concílio de Jerusalém? Tá? Com o avanço do cristianismo, a doutrina cristã, ela começou a chegar no mundo pagão. Tá? Ou seja, as pessoas que elas não eram do judaísmo, eram do paganismo, eram das suas mais diversas religiões, elas começaram ali a aceitar a Jesus. E só que como existia uma tradição judaica muito grande dentro do cristianismo, ou seja, muita gente tinha vindo oriunda do cristianismo, até porque Jesus ele veio ali para os judeus e tudo mais. Essa tradição antiga do judaísmo, ela queria submeter ou subjugar os novos convertidos do paganismo à circuncisão. A circuncisão. Ou seja, trazer um elemento da lei judaica, da aliança judaica, da antiga aliança, para dentro do cristianismo, dessa nova aliança e tudo mais, tá? É, e isso era um dos pontos dos conflitos, né? Mas aí e disso aí foi gerando outros e outros conflitos que também precisavam ser resolvidos. Mas esse aí, o texto, ele traz de forma muito clara, tá? Que era esse ponto da circuncisão, esse ponto da circuncisão. E isso gerou uma confusão muito grande, gerou um problema gigantesco, porque o povo não queria, os judeus mais antigos, né, queriam que os novos convertidos submetessem à circuncisão, os irmãos do paganismo não queriam, e aí entrou essa discussão, esse conflito, até que foi convocado esse concílio de Jerusalém. E ele determinou que os gentios convertidos ao cristianismo
não precisavam seguir todas as leis judaicas, como a da circuncisão, por exemplo, né? E aí, nesse momento, quando o concílio bateu o martelo e decidiu isso, pronto. Então, aqui, a partir de hoje, é o que quiser, quem não concordar, né, não concordar, não tá obedecendo, não está fazendo parte aqui da doutrina cristã. E aí, esse concílio, ele literalmente conciliou essa problemática. E ele promoveu a unidade entre cristãos judeus e os cristãos gentios. Chegaram a essa questão. E é interessante, irmão, sempre lembrar, né, que o concílio, mais uma vez, não é uma reunião de condomínio ali de bolo, não? Ou seja, os anciãos, as pessoas, as pessoas da tradição, que conheciam a lei, que conheceram, que conviveram com Jesus, que os próprios apóstolos juntava todo mundo para conciliar, para conciliar. Ou seja, a lei era estudada, os discursos e os ensinos dos apóstolos eram estudados. Depois desse aprofundar teológico doutrinário, é que se chegava a um consenso. Tá? É que se chegava a um consenso. Então, não era do dia para a noite, tá? Não se resolve uma questão dessa doutrinária em meia hora, 40 minutos, não. Era ali esse momento de ler, de estudar, até chegar finalmente a uma conclusão. Tá? A uma conclusão. Vamos avançar. Outro concílio muito conhecido, né, aí um pouquinho mais na frente, no século III, é o concílio de Cartago, né? De lá para cá, né, desse concílio de Jerusalém, que foi o primeiro até o século III, houveram outros concílios locais para lidar, né, com as heresias e algumas questões disciplinares, mas dentre esses concílios, um muito conhecido foi o concílio de Cartago, que ali aconteceu por volta de 251, perdão, antes de Cristo, né? E dos pontos, digamos assim, doutrinários para chegar a um consenso, né? Não tão doutrinário, mas mais disciplinar, desse concílio de Cartago foi a questão do lápis. Tá? O que foi a questão do lápis? Era alguns cristãos, no período da perseguição, haviam negado a sua fé, tá? Haviam abandonado a sua fé como forma de fuga, né? Para não serem mortos, serem presos, perderem seus direitos e tudo mais. Tá? Então, eles perderam a sua, digamos, negaram a sua fé para não justa para por várias questões, né? Por medo, vergonha, para não perder direitos, existiam vários motivos. Tá? Só que aí esses cristãos se arrependeram desse momento negar, do renegar a sua fé. E eles queriam ser reintegrados à igreja, reintegrados à igreja. Então a igreja, né, ela não podia ali virar as costas para essas pessoas que estavam ali é, quebrantadas, arrependidas. Ela precisava o quê? Chegar a um consenso de como esses irmãos seriam reintegrados à comunidade da fé. E aí surgiu, né, no século 251 depois de Cristo, perdão, esse concílio cartal que tratou, dentre de várias questões, essa questão do lápis, né, que foi justamente esse movimento do negar a fé desses cristãos. Então, o concílio, irmãos, é justamente para isso, para a gente entender esses pontos e chegarmos a um consenso. Né? E chegarmos a um consenso. E aí fica aquela pergunta, né, mais uma vez, digamos assim, retórica, reflexiva, vendo, né, a história da igreja. Não, deixa eu terminar os concílios, aí eu chego à pergunta, eu trago essa pergunta para vocês, para a gente refletir aqui juntos, tá? Tem esse concílio do século III, tem outro concílio mais na frente, foi muito conhecido, o de Elvira, tá? Esse de Elvira foi 306, ó, aqui eu trouxe os anos só para vocês verem o quão longo e durava um concílio, né? Já em séculos posteriores. Ali, já estamos aqui no século IV, né? 306 até 314, irmãos. Nós temos aí 8 anos, né? 8 anos de concílio. E ele foi realizado na Espanha e ele abordou questões disciplinares e morais, emitindo 81 cânones sobre a conduta cristã.
tá? Dentre as decisões desse concílio, eles incluíram a disciplina para pecados graves, a proibição do casamento entre cristãos e pagãos e a regulamentação do culto e da vida comunitária. Que a gente já começa a ver se desenhar um pouco esse comportamento da igreja nesse concílio de Elvira, tá? Pronto, acho que vimos os concílios, esses concílios, né, mais antigos, mais na frente tem outros, tá? Mas vamos à pergunta, né? Será que a igreja, nos dias de hoje, da forma que a gente vive, né, com toda essa heterogeneidade, né, principalmente aí, falando do nosso contexto, né, nosso contexto pentecostal, nosso contexto é, assembleiano, né, a gente sabe que existe uma diferença muito grande, né, vamos ser realistas aí, de uma Assembleia de Deus do Norte, que é diferente da Assembleia de Deus do Nordeste, que é mais diferente ainda da Igreja da Assembleia de Deus do Sudeste, Sul, cada um com a sua convenção local e tudo mais, tá? Mas aí a gente sabe que existem alguns pontos que eles são incomuns entre cada uma dessas igrejas, tá? Entre cada uma dessas igrejas. E seria hoje necessário um concílio para a gente acertar alguns pontos, principalmente doutrinários, nem tanto, né? Doutrinários a gente tem, tá, assim, a declaração de fé, ela já deixa bem fundamentado em várias coisas. Mas será que alguns pontos disciplinares seria interessante a gente entrar no concílio? O que a gente tem visto nos dias de hoje, irmãos, vamos ser honestos, né? Aqui estamos aqui é um curso teológico, é, um seminário confessional e tudo mais. Então a gente tem visto, né, com o passar dos anos, em muitos locais, com o passar dos anos em muitos locais, uma discrepância muito grande no sentido disciplinar, né, nesse sentido de pecado e reintegração dessa pessoa à comunhão dos santos, né? A gente tem visto dois pesos e duas medidas assim, de maneira muito clara, de maneira muito nítida. E às vezes a gente vê, por exemplo, numa região, as pessoas elas tratam um pecado de uma forma. Aí, numa outra região, né, ou no outro grupo de cidade, a gente vê sendo tratado de uma outra forma, completamente diferente. Não existe esse padrão mais. E a igreja ela é a mesma, o padrão, o texto bíblico ele é o mesmo, mas a gente tem visto essa diferença, né? Pelo menos eu tenho percebido, não sei os irmãos, não sei se alguém já percebeu isso, mas eu tenho visto, né, eu tenho percebido isso com o passar dos anos, essa discrepância. E a gente entre professores e uma outra turma, surgiu, né, esse ponto de seria necessário hoje um concílio no meio da igreja, né, aí no sentido assim assembleiano de ser, para definir essas questões, algumas questões que que hoje afligem, né, o que a gente vê uma diferença muito grande de tratamento para muitas coisas. E aí são vários pontos, né? A gente trata, por exemplo, divórcio. Então, como o divórcio ele deve ser tratado, tá? Questões de ordem matrimonial, questões de ordem de juventude, né? Que a gente vê também uma discrepância, diferença muito grande, e novos convertidos, e assim sucessivamente, tá? E assim sucessivamente. Então, a gente vê essa diferença muito grande, muito grande, é totalmente diferente, às vezes até dentro do mesmo estado, de uma cidade para outra, de um estado para outra, como o tratar, né? E que, na verdade, deveria ser um padrão, né? Se a pessoa está numa cidade X, a disciplina, a correção, a doutrina, tem que ser a mesma da cidade Y, já que a gente faz parte dessa mesma igreja, tá? Então fica a reflexão dos irmãos, se alguém quiser se manifestar, né, sobre essa ideia de concílio, tem a oportunidade, tá? Avançando, vamos lá, desenvolvimento teológico
e organizacional. Vamos entender como a igreja ela foi desenvolvendo sua teologia e esses primeiros debates, tá? Com o avançar, né, como falei para vocês, do estudo teológico, do estudo bíblico, começaram a nascer ou a surgir as questões doutrinárias. Tá? Um ponto, né, que inclusive até hoje ele é complexo da gente, inclusive explicar, entender. Tem uma disciplina no curso só sobre isso, que é a doutrina da Trindade, né? E é muito complexa, né? A doutrina da Trindade hoje, inclusive hoje, que a gente tem todo o acesso a todas as informações que a gente vê, é, até hoje é difícil a compreensão e a explicação para muita gente. Muita gente só crê e tá bom, amém, né? Que bom que você crê, que bom que você não tem dúvida que existe sim a Trindade, mas a explicação do que a gente chama na teologia, né, de economia da Trindade, a relação Pai, Filho e Espírito Santo, como é esse relacionamento, como é esse triuno, é difícil a explicação e a compreensão. Tá? Mas em resumo, quando a doutrina da Trindade ela começa a surgir, ela vem com esse conceito de que Deus existe em três pessoas, tá? Só que em única essência, Pai, Filho, que seria Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E no primeiro século, a igreja, né, ela encontrou várias controvérsias a respeito dessa doutrina da Trindade. E ela precisava ali se articular para fundamentar essa doutrina, explicar ela para os primeiros cristãos, do que ela seria, né, do seu conceito, da sua essência principal. Os primeiros debates sobre isso, né, marcaram principalmente sobre a natureza de Jesus e a sua relação com o Pai. Né? E para tentar, e aquela coisa, né? Quando a gente fala muito isso na disciplina de Trindade, todas as vezes que a gente tem em conta, né, ou esbarra em algum conflito doutrinário, não um conflito doutrinário, mas um conflito conceitual dentro da doutrina, a nossa mente humana, ela começa a racionalizar e a buscar a alternativa mais racional ou mais próxima daquilo que a nossa racionalidade crê. Tá? Isso é muito comum, acontece demais, é da natureza humana. Tá? É da natureza humana. E aí, o que acontecia, né? Como existia esse conflito da, da natureza, né, do filho e da relação dele com o pai, começou a surgir, né, uma heresia chamada de monarquismo. E o que seria essa heresia do monarquismo? Eles acreditavam que não existia distinção entre pai e filho. Ou seja, o mesmo pai que estava no céu foi o Deus que encarnou e numa pessoa humana que foi chamado de filho. Então, isso foi uma heresia. E se o pai e o filho são a mesma pessoa, então não existe trindade. Não existe trindade, porque não são três. Entende? Então, isso aí é um ponto complexo. Então, como é que a gente resolve esse conflito? Vamos para o texto. No batismo de Jesus, a gente vê a distinção de pessoas. Esse é um dos exemplos. Tá? A gente vê a distinção pessoal, que existe um filho que está ali encarnado e existe um pai que confirma a obra do filho que está no céu. E existe um espírito, que é o Espírito Santo, que se materializa ali naquele momento do batismo de Jesus. Tá? Então, esse ponto aí precisava ser resolvido. Tá? Precisa ser resolvido. Os primeiros teólogos, né, que foram aí combatendo essas heresias que surgiram sobre a Trindade, a gente tem Tertuliano e Orígenes, que começaram a formular o que a gente chamaria hoje de teologia trinitária, enfatizando a distinção, ou seja, são três pessoas distintas,
o Pai, o Filho e o Espírito, mas também mostrando a união dessas três pessoas. A união, ou seja, eles são pessoas são pessoas diferentes, mas são a mesma pessoa. Tá? E isso aí, esse debate foi durando anos e anos e anos, porém, foi no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, que embora depois desse período, né, que a gente está falando desses primeiros debates, esse concílio ele foi um marco importantíssimo para a igreja, para a definição doutrinária de vários pontos e várias heresias que já estavam ali ganhando muito espaço nessa época. Uma dentre essas heresias, né, uma muito conhecida, foi o arianismo. A gente não falou dentre aquelas três, mas o arianismo, ele era uma heresia que negava a divindade plena de Cristo. Né? Então, o Concílio de Nicéia, ele fez justamente bater o martelo para falar, não, Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. Tá? E a gente tem isso, né, definido isso dentro desse concílio. Tá? Outro ponto também, que aí já esse conflito da natureza do filho gerou também muita discussão nesse ponto da cristologia. Tá? Cristologia. Por quê? Porque a figura do Cristo, irmãos, a ideia de Jesus Cristo, e que realmente, assim, vamos por um momento aí, né, sermos, digamos assim, não que a gente não seja, tá? Mas vamos colocar aí, fazer um exercício que muitas vezes a teologia crítica, ela meio que orienta, eu particularmente não gosto, né, de colocar de lado o elemento da fé e deixar o elemento racional. A ideia do Deus encarnado, tendo em conta a natureza humana, a gente só compreende pela fé. Tá? A gente só compreende pela fé e pela revelação do Espírito. Humanamente falando, sem essa revelação, é impossível crer. Tá? E o próprio texto sagrado revela isso. Tá? É loucura. É loucura. Então, dentre esse ponto, né, a natureza do Filho de Deus, a natureza de Cristo, ela sim foi muito debatida e ela surgiu, e dela, né, dessa descrença, ou dessa dúvida, ou desse conflito doutrinário, surgiram várias e várias questões sobre tanto a divindade como a humanidade de Jesus Cristo. E aqui eu separei só quatro, né, conhecidas, né, mais conhecidas, digamos assim, não, na verdade três, e que são, uma foi o ebionismo, tá? O ebionismo ele foi um grupo judaico-cristão que via Jesus como um mero profeta humano, negando a sua divindade. A gente teve o docetismo, que foi a crença de que Jesus só parecia ser humano e que sua natureza física era uma ilusão, que eu acho bem interessante, engraçado, uma vez, acho que foi o pastor Eduardo, a gente estava numa aula discutindo sobre isso, ele até usa o exemplo que o povo via Jesus como um fantasma, né? Ele tinha a aparência humana, mas na verdade ele era um espírito que vivia andando por aí, tá? E também o apolinarismo, né, que propõe que Jesus tinha um corpo humano, mas um espírito divino, tá? E a igreja ela condenou essas heresias e afirmou a doutrina da encarnação, de que Jesus era totalmente Deus, mas também totalmente homem, tá certo? Sacramentos e liturgia, a gente já temos uma aula muito boa, aula complementar de número 3 que foi só sobre isso, tá? Só sobre isso, desde o surgimento, vou até voltar para cá, para nossa plataforma, para vocês verem aí, nós temos uma aula, a aula complementar de número 2 está aqui, é número 2. A aula complementar de número 2 nós temos 22 minutos só falando sobre os sacramentos, tá? A história dos sacramentos, como eles foram surgindo, como o desenho que a Igreja Católica
ele desenvolveu para eles e fundamentou para eles, e a diferença de sacramento e ordenança, tá? Então, não deixe de assistir essa aula, vamos lá, para que dessa parte da história da igreja, ela é importantíssima, tá? Ela é importantíssima, tá bom? Então, vão lá na plataforma, quem ainda não tem acesso à plataforma, entre em contato comigo, me avise, que eu vou aí orientar você, passo a passo, como entrar, como ter acesso a todo esse conteúdo. Não deixe de assistir a esse conteúdo, tá bom? Vamos voltar aqui para o slide. Deixa eu sair da outra, porque senão vai ficar carregando o vídeo. Pronto. Organização e hierarquia, né? Então, foi outro ponto também que foi sendo desenvolvido com o passar dos séculos, com o passar dos anos e dos séculos, a respeito da estrutura organizacional da igreja, né? Então, a igreja, a partir do momento que ela foi crescendo, né, que ela vai crescendo, ela vai precisando ali se reorganizar, precisando se reorganizar como povo de Deus, como líderes, e tudo mais, tá certo? Então, nesse ponto aqui, a gente vê uma diferença muito grande desde o ano 70, tá? Ano 70 depois de Cristo, até o ano 312. Por quê? Porque uma coisa é você liderar um grupo de 50 pessoas, outra coisa é você liderar um grupo de 100, de 200, 300. Você vai precisar formar esses líderes, tá? De líderes para cuidar e governar esse povo. Então, a gente tem um primeiro, nós temos ali os bispos, né, ou os episcopos, que eram líderes das comunidades cristãs locais. Eles eram os responsáveis pela supervisão espiritual, administração de sacramentos e manutenção da disciplina eclesiástica, né? Então, seria como se fosse, nos dias de hoje, né, se a gente for trazer esse paralelo, os pastores, tá? Os pastores. Nós temos os presbíteros, né, que são que eram os anciãos. Eles ajudavam os bispos na administração e no cuidado pastoral das comunidades. Tá? É, além dos presbíteros, a gente tinha os diáconos. Acredito que a figura dos bispos, presbíteros e diáconos são bem conhecidas, né? Estão presentes no texto sagrado do Novo Testamento. É, E os diáconos eram responsáveis pelo serviço prático, como assistência aos pobres, a administração dos recursos, o auxílio ali, né, na ceia, a questão da assistência às viúvas, dos órfãos e tudo mais. Os diáconos também eram responsáveis por isso. Além disso, eles também eram pessoas estudiosas, né, da palavra. A gente viu o exemplo de Estevão mesmo. Ele, como diácono, né, dessa primeira formação diaconal, ele conhecia profundamente o texto sagrado, tá? Então, o diácono não era só um mero servo, ele também ali fazia parte da comunidade cristã, também no seu sentido doutrinário, teológico, intelectual, tá? E também, só que aí, com a igreja, ela foi crescendo, ela foi ganhando, né, uma comunidade de fé maior, começou a surgir, né, os bispos, já falamos sobre isso da origem papal, mas o desenvolvimento papal ele se deu justamente com os bispos das igrejas maiores, né? Então, Antioquia, de Roma, elas foram ali surgindo bispos, né? Assim, não mais relevantes, mas mais importantes, começaram a influenciar nas outras igrejas, né? E ali, chegou um determinado momento que a figura papal ela se tornou a autoridade central da Igreja Ocidental, certo? E aqui nós temos o caminho da paz de Constantino, irmãos. Aqui, acredito que eu vou falar só alguns pontos, tá? Mas não vou avançar muito para não ficar tão tarde, esse ponto da aula a gente já não ficar tão extenso, e a gente conclui essa parte da parte da Idade Média e Reforma na próxima aula, tá certo? Eu só trazer aqui esse ponto de visão drástica, na verdade, né, de mudança radical da igreja. Foi o que aconteceu, né? Lembrando que a igreja, né, até o século IV, ela enfrentava uma perseguição religiosa terrível, falamos já sobre isso nas últimas aulas, e essa perseguição ela foi evoluindo
a cada imperador. Não teve nenhum imperador bom, a gente ficou naquela do menos pior, mas todos eram ruins, tá? Só que aí, né, no início do século IV, houve uma mudança drástica no cristianismo, tá? Uma mudança drástica. Por quê? O cristianismo ele havia crescido de maneira significativamente em número, e não só em número, né, mas também em influência, com a presença em praticamente ali em grande parte do Império Romano. Tá? O Império Romano, né, se a gente for olhar o mapa do Império Romano, ele conquistou, né, uma área muito grande, e ele tinha uma forma, né, diferente de organização, que era deixar que cada colônia mantivesse, né, sua religião e tudo mais, justamente para evitar tanto conflito, tá? Deixa eu compartilhar aqui, mostrar para vocês rapidinho, só para vocês terem ideia, nós temos aqui a imagem do mundo antigo, tá? Ou seja, no ano 300, até o ano 330 e, ver aqui rapidinho, aqui o ano 117 depois de Cristo, nós temos aqui para vocês verem o quanto avançou o Império Romano, tá? Então, o Império Romano ele era muito influente, mas para manter essa influência, para manter esse poder, ele teve que fazer aí concessões, tá? Várias concessões. Só que aí, nem o que acontece? Para você sustentar todo esse governo, é muito difícil, tá? É muito difícil. E o Império, ele começou a enfrentar crises internas e externas, tá? Várias crises, tá? Várias crises de comércio, de guerra, e as pressões políticas começaram a surgir de maneira assim abrupta, de maneira terrível, né? Aí tinha a perseguição dos cristãos, os cristãos resistiam, e assim ia nesse sentido, né? E aí o governo, né, começou a ver o fator religioso, a unidade religiosa, ela começou a ser vista como uma maneira de fortalecer a estabilidade e a coesão. Por quê? Porque como tinha cristão por toda parte, e se a gente começasse a utilizar, a unir o cristianismo e utilizar o cristianismo como forma de unir o governo? Então começou a ser visto, né, dessa maneira, o cristianismo começou a ser enxergado dessa forma. E junto a tudo isso, né, isso aí é a versão da igreja que a igreja católica conta que após a conversão do imperador Constantino, né, ao cristianismo romano, o cristianismo ele passou a ser como a religião oficial do governo, do império, tá? Isso é narrado, coloquei no próximo slide aqui para vocês verem, tá? Constantino, né, imperador romano, ele tinha uma batalha ali na Ponte Milvia, por volta do ano 312 depois de Cristo, tá? Essa batalha estava ali e era assim um ponto, era uma batalha crucial, era um evento que Constantino ele precisava, ele tinha que vencer essa batalha, que o império ali já, como eu falei para você, já estava ruindo, e antes dessa batalha ele teve uma visão. Ele viu, né, um símbolo, que segundo ele foi um símbolo cristão, chamado Rei-Ro, tá? São duas letras gregas, tá? Que seriam as duas primeiras letras do nome, né, de Cristo, né? Que aqui eu vou escrever com a caneta aqui, mas acho que vai travar um pouquinho, tá? Porque essa caneta, toda vez que eu uso, ela trava o vídeo. Mas aqui nesse símbolo aqui abaixo, né, que foi o símbolo que, segundo a tradição, Constantino ele viu, foi aqui a gente tem a incursão de duas letras gregas. Aqui nós temos aqui parece um P, tá vendo? Tá vendo essa letra aqui? Parece um P. É na verdade a letra Rho,
tá? É a letra Rho, como a gente chama, como ela se chama no grego, tá? E aqui a gente tem, tá vendo essa outra letra, tá? Essa outra letra. Deixa eu ver se consigo usar a caneta permanente aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá? Ó, tá vendo essa letra aqui, que parece um X? Tá vendo? Parece um X. Esse seria, que o contexto fala, essa letra seria como se fosse isso aqui, tá? Se a gente for traduzir, a gente for transliterar, na verdade, para o nosso idioma, seria como K, o K. E essa outra letra, eu vou até mudar a cor aqui da caneta. Tá travando muito, irmãos? Não sei, tomara que não esteja travando, porque quando eu uso qualquer elemento aqui na apresentação, ele trava. E aqui, essa outra letra que eu vou marcar agora de vermelho, ó. Tá vendo? Essa outra letra aqui, o símbolo, é a letra R, tá? Seria o Rho, o Rho, tá? Então, segundo conta a história, a tradição, Constantino, ele sonhou com esse símbolo, tá? Ele sonhou com esse símbolo, que foi com essas duas letras, né? E ouviu as palavras in hoc signo vinces, vinces. Ou seja, com este sinal vencerás. E ele adotou justamente esse sinal, que é o Rho com o Rei, como símbolos dos seus estandartes. Tá? Nessa batalha da Ponte Milvia, ele venceu contra o seu rival Maxêncio, e com isso ele consolidou o seu poder de imperador. Tá? E ele atribuiu justamente a sua vitória ao Deus dos cristãos. E ele começou a favorecer o cristianismo a partir desse momento. Tá? E ali, alguns anos depois, né, a gente está falando aqui de 312, no ano 313, saiu o Edito de Milão. E esse Edito de Milão, ou seja, Constantino, junto com o co-imperador Licínio, ele emitiu esse edito e legalizou. Lembra que eu falei para vocês que o cristianismo ele era enfrentava a perseguição, ele era ilegal, ele legalizou o cristianismo e aí ele permitiu a liberdade religiosa no império, marcando o fim das perseguições ao cristianismo e tornando ali o cristianismo agora, né, a partir daquele momento, como essa religião, né, oficial aí do império, tá? Essa religião oficial do império. E o que é que isso aconteceu, irmão? Isso aí, o que é que isso gerou, na verdade? Isso deu um poder inimaginável à igreja. Tá? A conversão de Constantino mudou completamente os rumos e o destino da igreja. Mas, o conteúdo dessa aula, eu vou deixar aí para semana que vem, tá bom? A gente aí termina essa parte da igreja, como a igreja ela cresceu, ela se desviou, e aí depois entrou a reforma para trazer ela ali para o rumo dela, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, por essa aula. Deixa eu ver quem está aqui com a gente ainda. Ó, tem Francisco, Matheus. Deixa eu pedir para o irmão Francisco Sobrinho, o senhor me escuta? Deixa eu pedir para o senhor teria como nos despedir em oração, por gentileza? Amém. Amém, meu Amém. irmão? Pai do Senhor a todos. Oremos a Deus. Bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, Senhor, te agradecer nesta oportunidade, por esta aula, Senhor, pelo professor que tem, meu Deus, de maneira dedicada, apresentado, Senhor, esse trabalho excelente a nós que somos alunos. Deus, que haja a cada dia um melhoramento em cada um de nós, Senhor. Nos despede em paz, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá certo? Para confirmar a presença de vocês aqui na aula.
tá certo? Deus abençoe cada um, excelente fim de semana e até quarta-feira, em nome de Jesus.